fogo. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração? Hoje é um dia estranho para você? Hoje é um dia gostoso para você? Como está o seu dia? Se você fosse analisar e dizer assim, hoje seria um dia que você gostaria que ele se repetisse todos os outros? Porque não é sobre o dia que nós estamos vivendo, mas é sobre as oportunidades. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel. O capítulo é de número 17. Quando você achar, vai até o verso de número 12. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Quem achou dar glória a Deus bem forte? Vocês querem que ligue o ventilador, igreja? Vocês estão comigo. Amém? Diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias os filisteus aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Vamos lá. Você que pode, coloque a Bíblia no teu assento. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. E vamos romper, vamos quebrar essas barreiras aqui. Você que pode, feche os seus olhos e entre nessa esfera de oração comigo. Aleluia. Levante sua voz em oração. Vamos lá. Eu preciso de vocês essa noite. Aleluia.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Pedimos que o teu Espírito, pedimos que o teu cabode esteja presente aqui, Senhor. E que nós tenhamos total acesso, total liberdade para entrar nos lugares a qual o Senhor tem preparado para nós. Que nós não venhamos, Pai amado, desperdiçar de maneira alguma as oportunidades a qual o Senhor tem nos entregado, Senhor. Mas que nós venhamos, Pai amado, entrar nas salas, ó Pai. E que nós venhamos, Pai amado, se despir diante de Ti, entendendo que o Senhor é o nosso reflexo, que o Senhor é o nosso espelho, a qual nós teremos que ficar igual a Ti, Senhor. Ah, meu Deus, nos santifica, limpa, purifica a Tua igreja como Teu fogo, Senhor. Que a Tua igreja se desperte, que a Tua igreja possa nadar, navegar nos Teus rios, nos Teus mares. Ah, meu Deus, tenha total liberdade, Senhor. Tenha total liberdade nesta noite, Pai. Pega esse coração machucado, Senhor, e trata-o. Pega este coração que está perdido. Pega este coração que está amedrontado, Senhor. Faz uma transformação. Faz uma regeneração, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amém. Igreja, quando nós olhamos e nós meditamos nesse texto, ele é um texto que ele fala muita coisa. O capítulo 17 de 1 Samuel é um livro que ele é muito conhecido. E quando nós falamos da história de Davi, é um homem que ele é referência. Depois que é citado o nome de Davi nas Escrituras, ele não para mais de ser falado, ele vai até Apocalipse sendo falado. Porque Davi, ele se torna uma referência. Davi, ele se torna aquele que é conhecido como o pai de Jesus. Eu gosto quando o cego Bartimeu, ele é cego, então ele não vê na dimensão física, mas na dimensão espiritual ele vem andando. E quando ele entende que Jesus está na direção dele, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Porque ele está vendo algo na esfera espiritual. Ele está vendo algo que foi profético. Algo que o próprio Deus prometeu a Davi, dizendo que a linhagem dele seria eterna. Por que eterna? Porque Jesus viria da linhagem dele. E Jesus é eterno. E quando nós olhamos o texto de Davi, eu gosto de falar sobre oportunidade. Essa semana eu conversava com algumas pessoas e toda a conversa que eu entrava e saía era falado no final, de alguma maneira, sobre oportunidades. E existe dois tipos de oportunidade na vida. A oportunidade de você se preparar e a oportunidade que chega quando você está preparado. Eu gostaria de perguntar nessa noite se você tem aproveitado as chances, se você tem tomado decisões corretas para você se preparar para as oportunidades. A primeira vez que Davi, ele vai no palácio, ele vai para poder tocar. A Bíblia fala que tinha um espírito que vinha sobre Saul e o possuía, e ele ficava altamente transtornado. Então alguém disse: olha, tem um jovem que quando ele toca, quando ele toca, os mares espantam, os espíritos não conseguem dividir o mesmo ambiente com ele, que ele. Então chame esse jovem rapidamente. Então Davi tem uma incumbência de ir até o palácio, mas na segunda-feira ele estava novamente na casa do pai dele, cuidando das ovelhas, fazendo um ofício que era vergonhoso. Quando você entende que as oportunidades ela chega para você, e você tem a humildade de entender que na segunda-feira você continua com a missão, você vai saber os estágios, você vai saber as fases da vida, e você não vai se perder. Tem pessoas que só porque pisou em um ambiente se deslumbrou, com pequenas fagulhas, com pequenas oportunidades que era apenas o começo, era apenas Deus mostrando o que Ele faria em um tempo futuro, e a pessoa já se perde ali. E quando ela regressa para a sua vida cotidiana, ela não consegue mais liberar porções de amor naquele lugar. Ela não consegue mais fazer o serviço com excelência, porque de alguma maneira o coração dela ficou naquele lugar.
Sabe quando você faz aquela viagem, você diz: como eu gostaria de viver, como eu gostaria de morar nesse lugar. Sabe quando você pisa em um determinado ambiente, você fica apaixonado, mas a sua vida ela tem que ser regressada, a sua vida tem que ter um regresso a um lugar por causa de algo chamado missão. Por causa, às vezes, da oportunidade que está exatamente naquele lugar. Por causa das suas obrigações. Vocês estão comigo? Eu não sei, quando você sonda o seu coração, o que é que você consegue sentir, o que é que você consegue enxergar. Davi, ele tinha os pés no chão. Por mais que ele chegasse ao palácio, ele era bem recebido pelo rei, ele era bem recebido pelos servos. Mesmo sabendo ele que tinha recebido do Senhor um óleo, através do profeta Samuel, dizendo que um dia ele seria o rei. Mesmo assim, ele sabia que naquele momento ele estava na condição de servo e precisava honrar alguém que Deus tinha levantado como rei. Vocês conseguem entender? Você consegue se enxergar nas suas oportunidades no trabalho? Mesmo quando você entende que tem alguém lá no seu trabalho que está executando uma função a qual ele não foi preparado, mas de alguma maneira alguém colocou ele lá. Mas mesmo assim ele foi constituído como autoridade sobre você. Estou falando do seu trabalho. Mas eu quero que você entenda que tudo é espiritual, porque a Bíblia diz que toda a liderança foi constituída por Deus. Vocês estão comigo? Às vezes as pessoas têm esse certo nível de deficiência. O problema é que quando você desrespeita as pessoas que foram colocadas acima de você, existe uma lei do retorno que ela virá sobre você quando Deus te honrar, te colocando em posições parecidas, semelhantes. Vocês estão comigo? Às vezes você é alguém que não consegue respeitar os teus chefes na empresa. Talvez você é alguém que não consegue respeitar um tio, um avô, um pai. E você hoje é um pai muito bom, uma mãe muito boa, mas você não consegue ter o respeito deles e você não entende por quê. Porque você está quebrando princípios na cadeia de autoridade. Vocês estão comigo? E a lei do retorno, ela vem. Você vive exatamente a esfera que você respira. Você vive e você bebe exatamente daquilo que você está produzindo. Vocês estão comigo, igreja? Vamos lá. Davi voltava para um lugar onde ele não tinha reconhecimento. Davi, ele voltava para um lugar onde que ele era humilhado. Davi voltava para um lugar que, por causa da função dele, ele não podia sentar à mesa com os irmãos, mesmo depois de ser chamado para ser o rei de Israel. Ainda as pessoas não conseguiam enxergar credibilidade nele. Mas eu quero que você entenda que toda vez que Davi voltava para cuidar das malhadas, ele estava voltando para o treinamento dele. Ele estava voltando para a oportunidade de cuidar das ovelhas. Porque quando Deus ele olha para Israel, Deus ele não quer mais um rei com um padrão a qual os israelitas pediram. Eles queriam um rei com a estatura de rei. Eles queriam um rei que falava como rei. Eles queriam um rei que tinha ambição de um rei. Então Deus falou: este é o padrão para Saul. Saul se encaixa exatamente nesse biotipo de pessoas a qual vocês estão esperando, a qual vocês estão aguardando. Cuidado com o tipo de pessoas que você gosta para estar sentado à sua mesa. Pessoas que estão dizendo sempre amém para tudo. Pessoas que estão sempre dando 3 tapinhas nas suas costas. Pessoas positivas. Pessoas que nunca te confrontarão. Pessoas que sempre te elogiarão. Para você, pelo menos. Na sua frente, pelo menos. Eu gosto de pessoas que me confrontam quando eu estou perto, mas me defendem quando eu estou longe. Tem pessoas que, ao contrário, elas gostam daqueles que elogiam e bajulam na frente, mas que falam mal pelas costas, mas contando que não falam na minha frente. Vocês estão comigo? É dia de você entender que não é sobre o biotipo e o padrão que você gosta, mas é sobre o padrão de Deus.
Deus nunca quis um rei para Israel. Não era sobre um rei que agora Deus estava procurando, mas era sobre alguém que pudesse pastorear, mas era sobre alguém que pudesse receber o espírito dele. Vocês conseguem entender? Então Deus olha para todo o palácio e não consegue enxergar ninguém. Deus olha para homens como Abinadab, como Eliabe. Deus olha para homens como Samar, pessoas que tinham patente, pessoas que estavam ao lado do rei, pessoas que eram generais. E Deus fala: não consigo enxergar qualidades, não no meu padrão, para a função que eu quero. Aonde eu vejo alguém assim? Eu vejo um adorador atrás das malhadas. Eu vejo um adorador cuidando das ovelhas. Eu vejo alguém ensinável, eu vejo alguém amável, eu vejo alguém que tem um coração a qual eu possa tocar. Eu vejo alguém a qual ela erra, mas ela consegue entender que ela errou e ela consegue retornar para mim. Aonde está? Está em Belém, na casa dos pães, na casa de Jessé. Vai lá. Davi estava na casa de Jessé? Não, ele não estava. Ele estava cuidando das suas funções. Ele estava em movimento. Ele estava fazendo aquilo que era necessário. Entenda algo aqui nessa noite. Deus, Ele escolhe sempre os incapacitados. Sabe para quê? Para capacitá-los. O problema é que os incapacitados, ele quer pegar uma posição como incapacitado para fazer aquilo que ele não foi capacitado. Não, entenda que existem os processos necessários e precisos. Deus, olha, um dia eu falei para Deus: eu estou disposto, eu estou disponível, eu quero servir, eu quero fazer, é necessário, é preciso, para onde eu irei? Uma oração à noite, eu já falei isso acho que tantas vezes. Pela manhã, Deus fala: vai para um seminário. Eu falei: seminário? Seminário é coisa de padre. Está amarrado, em nome de Jesus. Sabe, eu vim para o seminário. E quando eu cheguei no seminário, eu queria só uma coisa: aprender a pregar. Só que eu quero falar algo para vocês nessa noite. Deus não procura um bom pregador. Deus não procura um bom cantor. Deus não procura um bom profeta. Deus, Ele procura alguém que aceite o tratamento dele. Quando eu entendi nos 6 primeiros meses que não era sobre memorizar versículo, quando eu entendi que não era sobre aprender a pregar, não era sobre ter uma boa performance, não era sobre ter uma boa oratória, mas era sobre ser tratado, era necessário ser tratado. Eu consegui entender que eu não queria mais ser um pregador, mas eu queria pelo menos sentar à mesa de Jesus. Você consegue entender? Pregar não era mais importante. Eu precisava de alguma maneira se encontrar com esse tal de Jesus. Eu precisava de alguma maneira sentir o perfume dele, saber sobre a realidade de vida dele, se ele era ou não era real. Você já quis se encontrar com esse Jesus? De fato. Na verdade da intimidade, na pessoa dele. Davi, ele não era conhecido por ninguém. Ninguém conhecia o brasão que Davi carregava. Ninguém sabia quem era Davi até o dia que ele derrubou o gigante. No dia que ele derrubou o gigante, ele foi conhecido. Por favor, precisamos fazer um brasão para você. Deus, qual será o brasão? Davi, coloque a minha estrela no seu brasão. Porque todos, quando olhar para o seu brasão, saberá que é a estrela da manhã de Israel que te protege e te guarda. Saberão que é você, que eu estou com você em todos os lugares. Golias, ele era altamente conhecido. Alguém carregava, esqueci agora o nome, um pajem carregava para ele o escudo dele de aproximadamente 60 quilos. Ele andava e encravava o escudo. Naquele escudo dele tinha um brasão da imagem do deus Dagon. E todos sabiam que quando aquele escudeiro chegava à frente, logo depois viria Golias arrasando tudo. E antes de Golias afrontar todo Israel, aquele soldado, ele vinha, aquele pajem, ele vinha à frente
e ficava o escudo, e ali todos se escondiam. Saul, ele se matou por quê? Porque ele não queria cair na espada de Dagon. Porque em todas as espadas estava escrito: ao Deus de Dagon. Então, se uma espada fosse encravada em Saul, estava dizendo que ele teria sido morto pelo inimigo de Israel. Estava dizendo que ele teria sido morto pelo próprio Deus Dagon. Então, quando Saul enxerga e entende que não tem mais escapatória, ele pega a espada dele que estava escrita ao Deus de Israel e encrava nele. Sabe o que ele estava dizendo? Eu morri por causa da desobediência ao meu Senhor. Fui eu o rebelde, fui eu que não quis servi-lo. Não morrerei pela espada do meu inimigo. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não compreendemos, tem coisas que nós não enxergamos como ela precisa ser enxergadas. Mas eu quero falar para você que não é sobre se lamentar das oportunidades passadas, mas é Deus falar que é necessário você tomar uma decisão ainda esta semana sobre as oportunidades que você sabe que precisa estar enquadrado para um tempo futuro necessário e preciso. O que passou, passou. Eu não posso me lamentar porque eu não tenho a minha faculdade de Direito, porque eu não tenho a minha faculdade de Educação Física, porque eu não tenho a minha faculdade de Administração, ou seja lá qual for a área, mas eu preciso entender que eu preciso estar pronto para os próximos dias que Deus me levantará como um tal. Vocês estão comigo? É necessário você estar ativado, porque quando a oportunidade chegar, quando a verdadeira oportunidade chegar, você tem que estar preparado pela oportunidade que você aceitou, pela oportunidade que foi criada, pela oportunidade que foi gerada. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá. Agora imagina um Davi que tinha recebido em sua cabeça uma unção para ser o rei de Israel. Agora os irmãos dele, que tinham uma boa estatura, Abinadab, Samar, Eliabe, os queridinhos do papai, estavam na guerra, estavam juntamente com o rei Saul. Estava lá postando no Instagram: partiu, guerra com Saul. Estava lá vestido, ultrajando as suas armaduras, afiando as suas espadas, mostrando o seu tempo de treinamento. Enquanto isso, Davi estava lá atrás das maiadas, sem Wi-Fi, sem 3G, sem 5G. Ó céus, porque a vida de todo mundo dá certo e a minha não. Porque eu estou aqui nesta humilhação. Tem coisas que você não entende hoje. Mas a murmuração, a lamentação, ela te rouba a tantos lugares. Porque o que vai fazer a mudança não é o quanto você foi humilhado, mas quanto você adorou no tempo da humilhação. Porque enquanto você for humilhado, se for apenas para você ficar se lamentando e chorando sobre as oportunidades passadas, sobre a sua saúde que está indo embora, sobre o tempo que você perdeu, você perderá as oportunidades que virá de fato. Deus olhará para você e vai dizer: é um no meio dos demais, reclamando e lamentando, fazendo oração a Satanás. Porque o que é murmuração? É eu concordar com Satanás que Deus poderia fazer algo que Deus não faz. E o que é adoração? Ah, não importa. Se me jogar na fornalha, Ele é Deus. Se Ele me tirar da fornalha, Ele é Deus. Se eu morrer pelo leão, Ele é Deus. Se falarem mal, Ele é Deus. Se me tirarem tudo, Ele é Deus. Aí Deus olha e fala: opa, quem é esse que confia tanto? Quem é esse que me ama tanto? Quem é esse que sabe sobre a minha identidade? A Bíblia não é para falar sobre Deus, porque a Bíblia é um livro limitado. Como poderá falar de um Deus ilimitado? A Bíblia apresenta algumas coisas que Deus gosta e que Deus não gosta, para nós entrarmos em um padrão de relacionamento no secreto, para Ele poder revelar de fato quem Ele é, na proporção a qual nós podemos recebê-lo. Entendendo isso, Tiago escreveu: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Que é duplo ânimo?
Ora eu estou motivado, ora eu não estou motivado. Ora eu quero conquistar tudo, ora eu quero ficar depressivo, ora eu quero correr, ora eu quero abraçar, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero jogar os pés, ora eu não quero nada. Duplo ânimo, purificai o vosso coração. Quando você tem identidade, você sabe que tudo coopera, tudo coopera. Agora imagina um Davi, murmurador. A ovelha chega, o leão chega, o urso chega para poder comer as ovelhas. Que se ferre essas ovelhas. Meus irmãos estão na guerra, eu estou aqui cuidando. Não, enquanto estiver na minha mão, eu darei meu melhor. O leão chega, o Discovery Channel diz que um urso, quando ele chega para atacar, ele ataca de 4 pés, mas quando ele chega próximo, ele se levanta e chega a quase 3 metros de altura. Você consegue entender? Essa é a diferença. Nas oportunidades, a maior escola da vida, a maior escola que existe é a própria vida. É quando você vai vivendo, você vai aprendendo a cada dia. Você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Como é aprender? É entender o processo. É aceitar o processo a qual Deus te colocou, mas para poder sair dele como vencedor, não como derrotado. O que Deus está falando no meio disso tudo? O que Deus está me ensinando no meio disso tudo? O que Deus quer de mim? Eu estou me colocando na brecha. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso estar. Quando você entende essas coisas mínimas da vida. O que eu preciso alinhar para ser um pai melhor? O que eu preciso alinhar para ser uma mãe melhor? O que eu preciso alinhar para ser um filho melhor? O que eu preciso alinhar para ser um funcionário melhor? O que eu preciso alinhar para ser um empresário melhor? O problema é que as pessoas, elas simplesmente dizem: eu não darei meu melhor recebendo um salário e meio, um salário mínimo. Porque elas estão condicionadas a valores. Quanto custa a tua hora? Eu dou a resposta de acordo com o valor que é pago a mim. O problema é que quando você coloca isso na balança, você está dizendo: Deus, toda a bênção que o Senhor poderia dar para mim, sobre esse valor eu a rejeito, porque eu já estou sendo pago pelos homens. Todo reconhecimento possível que o Senhor faria com o teu poder, eu estou rejeitando, porque eu estou fazendo algo a qual eu não estou sendo reconhecido. Eu vou te falar um negócio, porque uma das maiores escolas que existe, você sabe qual é? Pergunte-me qual? Se todo mundo perguntar. Pergunte-me qual? A igreja é uma das maiores escolas que existe no mundo de frustração. A igreja, ela te ensina a você se frustrar. Se você entender e você aprender isso, cara, você continuar dando um resultado. Ontem foi um culto de adoração aqui. Eu pergunto para vocês, quem estava aqui, levanta a mão como igreja. Nem olha para trás, senão você vai se assustar. Quem estava aqui era povo de fora. Sabe por quê? Agora, imagina, a igreja é uma das maiores escolas de frustração. Quando você se envolve, quando você resolve servir no diaconato, quando você resolve servir no louvor, você vai ser frustrado, você vai ser criticado, você vai ser esquecido. Quer um nível mais hard? Aceita a função de pastor. É os meus irmãos que vai dizer: pastor, foi uma bênção a mensagem. É o mesmo que vai ligar para o outro e dizer: o culto estava estranho hoje, você viu, pastor? Só que quando você entende essas coisas, você faz pelo nível de amor. Quando você entende todas essas coisas, você fala: Senhor, eu farei. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta,
Rapaz, Deus fala, ela entendeu, ele entendeu. Não tem como eu reter as minhas bênçãos sobre ele, não tem como eu reter os meus profetas sobre eles, não tem como eu levar ele para esse tempo a qual eu separei para ele. Mas quando você fica parado nas frustrações, quando você fica parado nas caras e bocas, quando você fica parado nos falsos sorrisos, você retém, você detém tudo aquilo que Deus, ele quer fazer com você. Imagina Davi, meu pai não me ama, meus irmãos não me amam. Eu não aguento mais essa vida. Vou aproveitar que meu pai me deu esse jumentinho aqui e vou partir para a Babilônia. Vou partir para o Egito. Só que não, é um cara que... A Bíblia diz que quando ele recebe a função, sabe uma das coisas mais impressionantes que me deixa intrigado num texto de Davi, no texto de 1 Samuel, é que Davi, ele faz questão de procurar alguém para ficar cuidando das ovelhas enquanto ele está fora. Alguém que tenha qualidade, alguém que cuide como ele cuide, alguém que tenha coragem de entrar na frente do leão, na frente do urso, para proteger se necessário for. É amor naquilo que ele faz. Quando ele chega no Vale de Socó e ele vê toda aquela afronta, de repente chega o pajem, todo mundo já corre um para debaixo da mesa, o outro, meu Deus, daqui a pouco chega Golias. Aproximadamente 450 quilos, uma espada de 5 quilos, uma couraça de aproximadamente 49 quilos, uma sandália de cerca de 3 a 5 quilos, quase 3 metros de altura. A voz dele é como a voz de muitos mares, pelo grave que sai da sua caixa torácica. Quando ele fala, aqueles homens tremem. Davi está descendo no Vale de Socó com o seu jumentinho. Quando ele vê aquele cara gritando, ele fala, quer ver? Samar, Eliabe vai estraçalhar a cabeça dele agora. Meus irmãos são guerreiros. Meus irmãos, eu vejo meus irmãos treinando lá e diz que é isso, que diz que é aquilo. De repente Samar pula embaixo da mesa, o outro, meu Deus. Aí Davi acha estranho. Conjecturando, tá, igreja? Davi acha estranho. Davi olha para Golias e diz, ele não é tão grande assim. É parecido com aquele urso, mas ele não tem a coragem daquele urso. A oportunidade chegou para Davi, sabe por quê? Porque Davi não rejeitou. Quando ele estava lá cuidando das malhadas e os ursos chegaram, e o urso chegou para ele. Só que eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Vamos lá, vem comigo. Sabe por que tem gente que não enfrenta os Golias, os gigantes da vida? Porque depois que você entra na guerra, depois que você é reconhecido na guerra, você nunca mais viverá sem guerra. Então tem gente que prefere enfrentar o mesmo gigante todo dia com medo. Tem gente que prefere enfrentar o mesmo gigante todo dia dizendo, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. Mas Deus está dando força e dizendo, você é capaz para derrubar esse gigante. Você é capaz para jogar esse gigante no chão. Tem a próxima fase, tem um próximo nível. Mas está dizendo, eu não aguento mais ser forte. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Sabe esse problema que você está passando? Ele tem um tempo de término. Depende de você. Mas sabe o que eu tenho também para dizer para você nessa noite? Que tem um problema maior do que esse para você enfrentar assim que você terminar. Sabe o que eu tenho para dizer para você nessa noite? Que o gigante Saul era muito maior do que o gigante Golias. Porque o gigante Saul, que abraçou e almejou e gritou e torceu juntamente com Davi, é o mesmo gigante Saul que depois queria matá-lo. A diferença era que para Golias, Davi tinha autoridade espiritual para derrubá-lo, já para Saul não. Então Saul era muito maior que Golias. Vocês estão comigo? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. É muito fácil, mas o problema é que nós complicamos tudo. Enquanto você estiver correndo, fugindo dos gigantes que tem que ser derrubado e lançado ao chão, você não vai entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo.
a gente vê um homem que recebe um sonho profético. Nesse sonho, ele sabe que ele cuidaria, ele sabe que ele seria como um rei. Quem é esse cara? José. Você sabe qual é o processo de oportunidade dele? É cuidar, ser um bom escravo. O processo dele é ser um bom escravo. É difícil, igreja. Você não merecia ser escravo. Você tem um pai que te ama, você tem uma família que te... Uma família não, um pai e uma mãe que ama. E uns irmãos que te odeiam, que te empurraram na cisterna. Vocês estão comigo? Mas agora, de repente, você está no Egito como servo, como escravo. Mas quando você aceita a oportunidade, você se disponibiliza a crescer. E quando chegar a oportunidade, você estiver capacitado, porque Deus vai te revelar coisas que Ele não revelou a ninguém. Aí no momento da vingança, você não vai estar pronto para a vingança. Você vai entender que foi Deus que te enviou primeiro. E você vai dizer, foi Deus que me enviou à frente, para agora poder cuidar de vocês. Aquilo que parecia ser tua morte é o começo de toda a história. Aquilo que o médico determinou, aquilo que o advogado determinou, pode ser apenas o começo de um abrir de porta, uma chave virada. Porque tem pessoas que têm chave representa autoridade, mas não tem força para poder colocar na fechadura, muito menos para poder dar voltas, muito menos para poder abrir porta. Porque ter só chave não é suficiente. Porque chave tem direção para uma porta certa. Deus não vai te dar uma micha para você abrir qualquer porta. Eu quero que você entenda isso. Deus não é ladrão. Então, para você receber uma chave, você vai ter que receber a revelação de qual porta. E as pessoas se perdem nas portas, elas não se perdem na chave. Vocês estão comigo? Davi, ele é chamado para poder alimentar os irmãos dele na guerra. Já estou encerrando já. Davi, quando ele chegou naquele lugar, ele estava pronto para poder negociar com o rei. Ele estava pronto para poder aproveitar aquela oportunidade. O engraçado é que Davi, quando ele chega no meio da guerra, os irmãos dele já falam, cara, você é aqui de novo. Você está achando que você é quem? Quieta o seu facho aí. Tem pessoas que vai fazer de tudo para te diminuir. Tem pessoas que vai fazer de tudo para você não tomar decisões de possibilidade de crescimento. Vocês estão comigo? Cuidado, que às vezes Deus ele te dá uma visão. Às vezes Deus te entrega algo. E Deus está dizendo, olha, eu preciso que você avance nessa direção. Só que você está com medo. E você precisa de uma ratificação de algo que Deus falou que já é seu. Você precisa de uma confirmação. Só que o medo seu... Vamos lá. Eu quero falar com você que é trapaceiro. Trapaceiro é quem? Aquele que se... Vai lá e lembra a palavra aí. Quando a pessoa se engana. Ela se burla. Tem pessoa que gosta de ficar se burlando. Como? Se auto-sabotando. Obrigado, Gabi. Tem pessoas que gostam de auto-sabotar-se. Então o que é que ela faz? Deus deu uma voz, Deus falou algo profético, mas ela sabe em qual profeta ela é. Se vai no Balaque ou se vai em Balaão. Então, se eu for na direção daquele profeta, Deus confirmará e eu terei que tomar decisões, eu terei que sair da minha inércia, eu terei que sair do meu lugar de conforto. Então eu vou naquele outro profeta, que ele vai dizer que isso é difícil e que foi voz da minha cabeça e que eu preciso continuar como eu estou. Não é sobre aonde você está, mas é sobre como você está. Porque o problema nunca foi o território. O problema nunca foi o ambiente, mas sim como você estava no território. Sim como você estava no ambiente. Porque Deus não procurou Davi num palácio.
Deus não mandou Jesus para o palácio de Herodes. Deus não mandou José para o palácio. Foram escravos, foram rejeitados, foram esquecidos. Mas aonde eles estavam não era importante, mas qual era a conexão deles com Deus que era importante. Paulo e Silas dentro de uma prisão, os caras, porta aberta. Era só sair, permaneceram lá para poder resguardar a vida do soldado e ganhar toda aquela família para Jesus. Porque eles estavam dizendo, o controle não está com vocês. Quando vocês têm essa confiança no Senhor, e vocês poderem entender que você tem inteligência e estratégia para poder derrubar gigantes. Davi, ele usa de estratégia, ele chega, o que é que o cara que derrubar o gigante ele vai ganhar? Ah, Davi, ele vai casar com a filha do rei. A família dele será isenta de todos os impostos. Ele será reconhecido por todo Israel. Davi falou, minha vez chegou, minha oportunidade chegou. Se Deus me levantou como rei de Israel, é porque eu casaria com a filha do rei. Eu estou pronto, eu estou preparado, é essa a minha oportunidade. Aí os irmãos dele falaram, você está doido? Quieta teu facho aí. Olha para Samar, olha para Abinadab. Nós temos afinidade com a espada. Nós somos soldados treinados. Davi falou, quem disse que eu vou pegar a espada para poder derrubar aquele gigante? Você não está vendo o tamanho do braço, o tamanho daquele cara? Eu vou derrubar ele na predada. Vou pegar uma pedra. Está conseguindo entender? Vem comigo. Você tem que entender sobre estratégias. Sobre estratégias. Deus está dando estratégia, mas o seu medo é maior do que aquilo que Deus está dizendo. O seu medo é muito maior do que aquilo que Deus está dizendo, que existe possibilidades para vencer, para avançar, para poder chegar. Davi vai lá conversar com o rei. O rei olha para Davi, ele faz como todo mundo. Ele olha a aparência, ele olha a capacidade de Davi. Mas no meio do desenrolar, no meio da conversa, ele começa a entender que tem algo diferente em Davi. Vocês estão comigo? Alguém já falou que parece que você carrega algo diferente? Alguém já falou para você tem um negócio diferente? É esse negócio diferente que Davi carregava. Esse negócio diferente que o Espírito colocou em nós, o Espírito de Deus colocou em nós. Aí você olha no espelho e não consegue enxergar nada diferente, porque você quer enxergar com os olhos físicos, os olhos carnais. E às vezes um ímpio com maior sensibilidade consegue ver aquilo que você, que é gospel, que é crente, não consegue. No meio daquela conversa, Saul falou, vai lá, cara, pode derrubar aquele gigante. Vamos lá. Só que sabe qual é o problema? O problema é quando você começa a criar fatores não existentes, ou às vezes existentes, mas não pertinentes, para você poder avançar. Eu ia, mas a crítica de Abinadab, a crítica de Eliabe fez com que eu parasse. Na verdade, você nunca quis ir. Porque quem está focado, quem sabe a identidade, não são críticas que param elas. Não é reconhecimento. Você quer reconhecimento, então vai para o ML, lá que é lugar de ser reconhecido. Sim, no ML, quando você morrer, você precisa ser reconhecido. Mas na igreja é lugar de ser filho. A igreja é lugar de você amar. Ser amado? Talvez. Mas é da sua parte, é você que tem que amar.
É você que tem que amar. Deus, Ele vai te suprir em todas as coisas. Você vai começar a destrinchar, você vai começar a entender, você vai começar a fazer. A sua casa tem que ser um ambiente de amor. A sua casa tem que ser um ambiente de vida, um ambiente profético. Você não entende o que você está carregando. Você não entende para que o Senhor te chamou. Você só prefere dizer que está tudo estranho, que está tudo fora do normal, que as oportunidades passaram, que isso, que aquilo outro, e vai. Por favor, desperta, acorda, levanta, sacode a poeira. Levante para você poder derrubar os gigantes, porque tem um gigante maior para você enfrentar. E há quanto tempo você está enfrentando esse gigante? O mesmo gigante. Hoje não fiz isso, é necessário a gente fazer só para terminar a mensagem. Pergunta para o irmão do lado: você sabe qual é o seu maior gigante? Deus não vai derrubar esse gigante. Quem tem que derrubar esse gigante é você. Deus já te deu a estratégia, Deus já te deu a sabedoria, já te deu a ousadia. Cabe a ti tomar decisões. Cabe a ti se colocar de pé e dizer: eu irei, eu enfrentarei. Você consegue enxergar e ver a tensão? Davi termina os dias dele, se eu não me engano, no capítulo 23 de 2 Samuel. E quando ele termina, ele prepara, ele deixa toda a riqueza para o filho dele construir o templo. Ele deixa um soldado ali com 15 mil homens, que para aquela época era algo muito grande. Daqueles 15 mil homens, ele tinha 37 soldados que era completamente diferente, de homens que ele cita nome por nome. Toda vez que a Bíblia cita o nome de alguém, ele está falando sobre a referência e a importância daquela pessoa. Quando fala o menino trouxe 2 peixes, o menino foi ressuscitado, não, era qualquer um que poderia estar ali, mas quando ele coloca nomes, ele está dizendo: essas pessoas são importantes. Davi agradece um por um. Ele tinha homens com a coragem que ele teve um dia. 37 homens, pessoas de intimidade. Dos 15 mil ele tinha 37. Quantos discípulos Jesus tinha? 500. Dos 500 ele tinha 70. Dos 70 ele tinha 12. Dos 12 ele tinha 3. Dos 3 ele tinha 1. Vocês conseguem entender? A diferença vai estar como você vai se achegar a Ele. Tem coisas que os 70 viram que os 500 não viram. Tem coisas que os 12 viram que os 70 não viram. Tem coisa que os 3 viram que os 12 não viram. Tem coisa que um viu que os 3 não viram. Jesus, quem vai te trair? Sou eu? Encostado no peito dele. Não, João. Aquele a quem eu molhar o pão e entregar, esse será o traidor. João viu coisas que literalmente Pedro não viu no livro de Apocalipse. É um tempo de intimidade. Porque Jesus amava mais João do que amava mais a Pedro, do que amava mais a Tomé ou o próprio Judas. Não, mas João resolveu amar Jesus mais que todos. Quando todos fugiram, João ficou aos pés dele na cruz. Quando todos rejeitaram, João ficou. Eu não sei quanto ou até onde você está disposto a ficar por esse amor. Eu não sei qual o nível, qual o tipo de motivação você precisará para dar as respostas necessárias para esse tempo. Eu não sei quais desculpas, quais argumentos será tecido por você, construído por você, para você permanecer na sua inércia. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela falava bem assim: pastor, eu me preocupo com a esfera da igreja.
o que as pessoas estão carregando na igreja, elas não estão participando. Eu falei, essa preocupação não é sua, meu amado. Eu preciso de saber como você está vivendo e vibrando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Enquanto você estiver preocupado com os outros, sem você estar vivendo o que Deus tem para você, você é apenas alguém que está escravo de alguma coisa, porque a pessoa que é liberta, ela não é problemática, a pessoa que é liberta, ela não está preocupada com outras esferas, até que ela entenda o que ela está carregando, em qual frequência ela está carregando, da onde ela saiu, aonde ela está e para onde ela está indo. Você não trabalha no IBGE para querer saber quem está vivo ou quem está morto espiritualmente. Você não é do IBGE espiritual, vamos lá. Você não. Mas você tem que falar sobre você. Se não tiver nada para falar, diga pelo menos: eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que a igreja está vivendo ou está disposta, mas eu sei o que eu estou vivendo. Conta comigo. Deus, conta comigo pelo aquele povo. Se você é espiritual mesmo, você tem uma lista de oração. E nessa lista de oração tem no mínimo 15 pessoas dessa igreja. Mas se você não tem isso, cala sua boca e vai se converter. Amém? Você está tenso? Quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Já pensou? Olha, nesse jejum de 21 dias que nós vamos fazer, agora vai começar no dia 1º de novembro. Eu vou